Fala, povo lindo! Tudo bom com vocês? Passando aqui para matar um pouquinho da saudade. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu sei que estamos nessa fasezinha de quarentena, mas nem por isso a gente vai deixar a história parar, não é mesmo? Vamos com força na história? Seguinte, vamos falar um pouquinho do capítulo 3, que é o capítulo que fala sobre as mudanças na Europa feudal. Gente, vocês imaginem um dia ruim na vida de vocês. Sabe, aquele dia que nada deu certo, que tudo que você tentou fazer saiu ruim, não foi bom, você tropeçou assim que saiu, seu amigo mangou da sua cara, você ficou deprimido, aí chegou no lugar que você queria, você perdeu dinheiro, tudo deu errado. Você imagina isso? É bom? Não, né? É um dia péssimo. Agora você imagina um século inteiro desse jeito. Um século péssimo. Basicamente, esse é o século XIV. Galera, não é nada não, mas olha, não tem nada que se compare com o século XIV, de tanta desgraça que aconteceu na Europa. Mas, antes da gente falar desse século péssimo, vamos primeiro ver como foi que a gente chegou nesse século péssimo aí, nesse tal desse século XIV, que tudo quanto foi de desgraça apareceu lá na Europa. Basicamente, lá pelo século XI ainda, olha aí, uns 300 anos aí antes, a gente vai ter o começo de uma mudança na vida do europeu. Basicamente, a gente está falando de Idade Média. Idade Média traz para a gente alguns conceitos. Por exemplo, feudalismo. Feudalismo é aquele sistema econômico em que as pessoas viviam basicamente nos feudos, né, que eram aquelas grandes propriedades dos nobres, e que essas pessoas viviam em sistema de servidão. Ou seja, você não é um funcionário que tem direito a um salário. Você vive na terra de outra pessoa, que no caso seria o senhor feudal, e para pagar por essa moradia, você trabalha no campo e dá uma parte de tudo que você produziu para essa pessoa. E ainda também, de vez em quando, vai dar uma trabalhadinha para ela de graça. Ou seja, você não está obtendo nenhum lucro, você está só sobrevivendo, certo? Outra característica importante dessa época é que a gente vai ter basicamente 3 classes sociais. Nobreza, que era desde os reis até aqueles nobres donos de terra. O clero, que eram os membros da Igreja Católica. E os camponeses, que é essa galera aí que realmente bota a mão na massa e vai trabalhar no campo. E era justamente a maioria da população, certo? Praticamente não tinha mobilidade social, ou seja, você é de um grupo, você vai ser sempre daquele grupo. Outra característica que a gente vai ver nessa época, né, como eu disse, a gente está falando de um pessoal que é camponês na sua maioria. Então, qual vai ser a principal atividade econômica? A agricultura. As pessoas, basicamente, elas faziam uma produção de subsistência, ou seja, elas plantavam só o que elas iam precisar para sobreviver. Então, o comércio estava meio fraco, o artesanato estava meio esquecido, as cidades estavam bem fraquinhas, com pouca gente vivendo em cidade, a maioria da população vivia mesmo era no campo. Basicamente, é esse o cenário que a gente tem quando a gente chega no século XI, certo? Quando é que isso vai mudar? No século XI, os europeus começaram a criar várias ferramentas de trabalho novas ou técnicas de trabalho novas, principalmente na agricultura. Por exemplo, a charrua, que é uma espécie de carroça que vai fazendo um caminho, cavando um buraquinho na terra para que as sementes sejam plantadas ali. Os europeus passam a fazer ela com uma espécie de pá de ferro, de enxada de ferro, que vai cavando mais fundo ainda e fazendo que a semente tenha mais chance de brotar. Outra coisa que eles vão fazer é, se você tem uma charrua, você vai precisar que alguém puxe ela, né? No caso, não vai ser você. Você vai usar um animal que seja mais forte. Por exemplo, um cavalo ou um boi. Porém, a ideia genial do povo era prender o coitado do animal pelo pescoço. Aquela coisa maravilhosa, né, gente? Você imagina você ter que puxar, né, uma carroça amarrado pelo pescoço. Super confortável, só que não. Né? Então o animal sofria muito com esse trabalho. E ele, claro, em sofrimento, quase sem ar, coitado, morrendo ali, não vai produzir, não vai ser algo que ele vai fazer rápido, com eficiência, ele vai lá quase se arrastando. E aí os europeus passam a fazer isso de uma forma diferente. Eles começam a amarrar o animal pelo peito, tirando essa pressão do pescoço e fazendo com que o animal se sinta mais confortável para trabalhar. Resultado, ele consegue
né? Fazer tudo com mais velocidade, com um desempenho melhor. Outra coisa que vai mudar aí também, a forma como eles plantavam. Eles tinham um campo e dividiam em 2 pedaços. Toda vida que acabava uma plantação e eles iam plantar de novo, ou seja, quando eles colhiam e iam plantar novamente, eles trocavam. Antes eu plantava de um lado trigo e do outro lado eu plantava cevada. Quando eu vou de novo, eu vou trocar, certo? Agora eles vão fazer uma coisa chamada rotação trienal. Ou seja, eles vão dividir em 3 pedaços, o campo em 3, e um dos pedaços desse campo vai estar sempre em descanso. E isso vai fazer com que a terra fique mais produtiva por mais tempo, fique fértil por mais tempo. Então, plantei aqui o meu trigo e a minha cevada, um de um lado, outro do outro, e deixei um pedaço do campo em descanso. Quando eu for trocar, quando eu for plantar tudo de novo, onde estava trigo, eu boto cevada, onde estava em descanso, eu boto trigo, e aonde estava o trigo, eu deixo em descanso. Ou melhor, onde estava a cevada, eu deixo em descanso. E vou sempre fazendo essa troca, esse círculo aí, certo? Isso era rotação trienal. Isso fazia com que a terra se tornasse fértil por mais tempo, ela permanecia fértil por mais tempo. Tudo isso ajudava para que a produção fosse muito melhor. Outra coisa que eles passaram a desenvolver mais foi o uso dos moinhos. Aqueles moinhos parecem um ventilador gigante. Pronto. Aquilo ali era utilizado tanto o moinho de vento, que é aquele que a gente vê que realmente parece um ventilador gigante, né, que usa o ar, e o moinho movido a água, que normalmente ele fica dentro, aquela hélice gigante fica dentro de um rio ou de um lago, e conforme a água vai correndo, ele vai girando. E esse moinho serve para quê? Para meio que descascar os grãos depois que eles são colhidos. Então, eles passam a aproveitar mais essa força da natureza e as pessoas têm menos trabalho do que ir fazer de um em um, né? Descascar grãozinho por grãozinho, fica bem mais fácil. E por último, dessas inovações agrícolas, a gente vai ter a drenagem dos pântanos. A Europa era uma região, né, que a gente sabe, é mais fria e tal, e tinha algumas partes dela que são um pouco alagadas, que tem muita água no solo. O que essas pessoas passaram a fazer? Desenvolver técnicas para conseguir tirar o excesso de água desse solo e deixar ele produtivo. Então, eles passam a ter mais áreas de plantação. E outra, ainda melhor, ou melhor, não sei se é melhor, mas que ajudou na época, foi tirar um pouquinho das florestas, o bom e velho desmatamento, né? Diminuir as florestas e jogar para ser território agrícola. Então, juntando tudo isso, a gente passa a ter uma Europa com uma maior capacidade de produção agrícola e conseguindo produzir muito mais alimento. Isso vai trazer benefícios? Vai. Por exemplo, passa a ter uma oferta de comida muito maior. As pessoas passam a ter mais e mais comida, a viver melhor. Consequentemente, elas vão ter mais filhos. Consequentemente, esses filhos vão conseguir crescer com mais saúde e ter mais filhos e por aí vai. Ou seja, a população vai crescer. De uma hora para outra, a Europa passa a ter cada vez mais gente morando lá. Beleza? Essa partezinha eu espero que esteja ok. Mas e as mudanças vão parar por aí? Não. Vocês lembram que eu falei agora que a população cresceu, né? Tinha mais comida e a população cresceu. Porém, do mesmo jeito que aumentou a produtividade, com aquelas mudanças todas que a gente viu, vão ter também um outro porém, que agora já não é mais tão bom. É que eu tenho uma produção melhor, precisando de menos gente. Então, alguém vai ficar desempregado, né? Até porque agora eu tenho muito mais gente do que o que eu tinha antes. E eu não preciso de todo esse povo trabalhando no campo. Resultado, aquele carinha desempregado vai ter que vazar dali, daquele feudo, daquele lugar agrícola e procurar outro lugar, porque não estão precisando dele nesse lugar que ele está. Resultado, a busca por uma nova forma de vida, por um novo meio de vida, leva as pessoas a voltarem para as cidades. Aquelas cidades que estavam meio esquecidas, meio enfraquecidas. Então, começa a chegar gente, vai indo movimento para lá, a galera toda chegando. Estou desempregado lá no campo, então deixa eu ir para a cidade. E nesse movimento, as pessoas passam a procurar novos empregos. E aí vai reacender o artesanato, vai surgir uma galera aprendendo a fazer coisas diferentes para conseguir sobreviver. E os comerciantes, que são aqueles caras que vão pegar essas mercadorias para vender por aí. Então, a cidade começa a renascer, começa a ressurgir, ter mais gente.
E também o comércio. O comércio começa a ganhar vida de novo, tá? Então, isso aí também foi consequência dessas inovações lá na agricultura, viu? Como eu disse, uma coisa está puxando a outra, que puxa a outra. Basicamente é isso, certo? Então, até aqui, de boa? Bora mais um pouquinho. Além desse comércio que surgiu nas cidades, a gente tendo essas cidades, né, pegando um fôlego novo, crescendo novamente, a gente vai ter também o interesse dos europeus de fazer negócio entre cidades. A minha cidade aqui já tá top, tá maravilhosa, eu já tô dominando o mercado aqui, super comerciante. Mas eu quero crescer e aqui não tem mais espaço para o meu negócio. Eu quero um negócio ainda maior, eu quero ganhar mais. Qual vai ser a minha ideia? Tentar fazer negócio com outro lugar. Deixa eu procurar lugar para comprar e vender em outras cidades. E aí os europeus passam aí de cidade em cidade, procurando novas mercadorias, vendendo seus produtos e ganhando mais. Então esse comércio entre norte e sul da Europa, entre leste e oeste, vai crescer, vai se movimentar e vai interligar essas cidades que eram muito desunidas, digamos assim, até então. Também vai ter o crescimento do comércio entre a Europa e a Ásia. Os continentes começam a se aproximar, aquela galera começa a tentar olhar se tem um produto diferente em outro lugar. Será que ali na Ásia eu não vou conseguir encontrar uma coisa diferente? Será que não vai ter um produto que eu não encontro aqui que eu posso ganhar mais porque ele é mais difícil de encontrar? Então, esse interesse pelo comércio intercontinental também vai aumentar nessa hora, tá? Nesse momento também vão surgir as feiras. As feiras, é bem feira livre como a gente conhece hoje em dia, certo? Várias barraquinhas e tal, e a galera vendendo seus produtos. Só que as feiras nessa época, as feiras medievais, elas tinham alguns costumes meio estranhos. Por exemplo, elas aconteciam mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano em cada lugar. E duravam entre 15 dias e até 2 meses. Bastante tempo, né? Outra característica das feiras é que vinha gente de tudo quanto era lugar. Tá tendo uma feira numa cidade na França, então vai gente de toda a Europa e às vezes até de outros continentes, da Ásia, da África, para vender coisa ali. Nessa hora surgiu um problema. Cadê a pessoa que tem o mesmo dinheiro em todo lugar? Não existe essa pessoa. Cada lugar tem um dinheiro diferente, tem uma moeda diferente. É como se você imaginar que você sair do Brasil para viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Se você levar o seu realzinho para lá, você não compra nada. Por quê? Porque o dinheiro lá é outro, é o dólar. Então, quando você chega, você tem que trocar o seu dinheiro por outro, pelo dólar, para poder fazer negócio lá nos Estados Unidos. Quando volta para cá, destroca de novo para ter o real, porque aqui também não dá para você estar usando o dólar na rua, né? Quem faz isso? Aqui, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem locais chamados casas de câmbio, que fazem essa troca do dinheiro. Lá na Europa medieval, vamos ter isso? Vamos ter a bisavó, a tataravó da casa de câmbio, que eram os cambistas. Os cambistas eram pessoas que viam nessa questão, né, da confusão de moedas que existia, uma oportunidade. Olha, a galera tá precisando trocar o dinheiro com facilidade para poder fazer um negócio. Então eu vou ser o cara que vai trocar esse dinheiro. Mas eu vou fazer isso de graça? Não, eu vou cobrar uma taxa. E aí esses caras chegavam na humildade mesmo, com um belo de um banquinho de madeira, botavam os dinheirinhos diferentes que eles tinham ali e passavam um dia fazendo troca e ganhando dinheiro, e fazendo troca e ganhando dinheiro. Nessa história, esses cambistas que usavam esses banquinhos de madeira ganharam cada vez mais dinheiro, ficaram ricões e passaram a emprestar esse dinheiro para a galera. Tô precisando comprar uma coisa, mas tô sem dinheiro agora, tu me empresta? Empresto, mas eu vou cobrar juros. Então, quando você for me pagar, você vai ter que me pagar um pouquinho mais. Show de bola, fechou o acordo. Esses caras que estavam lá com os banquinhos, sendo cambista e começaram a emprestar dinheiro, deram origem a uma profissão, na verdade, a um estabelecimento super importante hoje em dia. O banco, que é chamado de banco por causa do banquinho de madeira que a galera usava na Idade Medieval. Entenderam aí a situação? Hoje o banco, aquele banco gigantesco que a gente conhece, só existe por causa daqueles carinhas nas feiras medievais que usavam um banquinho de madeira bem humildão para ficar trocando moedinha. Legal? Então, temos aí um novo grupo, uma nova profissão, que era dos banqueiros. Beleza?
Outra parte importante, também ligada ao comércio, é essa questão das cidades. As cidades, a partir do século XI, como eu disse, começaram a ter esse boom de interesse, muita gente querendo ir para lá, querendo se mudar para a cidade. E normalmente essas cidades, elas ou ficavam perto de um castelo de um nobre, ou elas ficavam perto de uma feira, né, que eram os locais que mais despertavam o interesse. O castelo do nobre por uma questão de sobrevivência, né? Os nobres normalmente eram os caras que tinham armas, que sabiam lutar, então no caso de um ataque, corre para dentro do castelo, que tem muro e tem um monte de gente armada para me proteger. No caso das feiras, por quê? Pela questão comercial, atraía muita gente ligada ao comércio e ao artesanato. Então eram os dois pontos que as pessoas normalmente viam surgir cidades. E na Idade Média, as pessoas costumavam chamar as cidades de burgos. Esses burgos eram habitados por burgueses. Olha aí, já ouviu essa palavra? Burguês, burguesia. Pois bem, os burgueses eram os habitantes dos burgos. Só que aí passou a virar uma referência para esse novo grupo social que estava surgindo, que nem era nobre, nem era do clero, nem era camponês. É esse cara diferentão aí que está vivendo de comércio, de artesanato, que está enriquecendo, que vive na cidade. Então, esse grupo que surgiu nesse momento, a gente passa a chamar de burguesia. Beleza? Tranquilo? Outra parte interessante desses burgueses, comerciantes e tal, é que a galera tinha uma intenção de se unir para se proteger. Como assim? Surgiram as corporações. Essas corporações podiam tanto ser de comerciantes como de artesãos. Era tipo um grupo, uma associação. Todo mundo aqui faz a mesma coisa? Então vamos todo mundo se juntar para a gente tentar ter uma vida melhor. Digamos que era uma associação, uma corporação de artesãos. Esses artesãos se juntaram, todos eles são sapateiros. Todos os sapateiros dessa cidade aqui vão se unir e fazer uma corporação dos sapateiros. Beleza. O que eles vão fazer de diferente? Eles vão passar a padronizar o material que eles usam. Ó, todo mundo vamos usar esse material aqui, que ele é o melhor. Beleza. O preço, eu tô cobrando tanto. Para você não ganhar nem mais nem menos, cobra o mesmo tanto que eu e assim todo mundo vive bem. E também eles se ajudavam no caso, por exemplo, de uma doença ou de uma aposentadoria. Eles faziam tipo uma poupança da corporação, tipo uma economiazinha ali, todo mundo contribuía um pouco. E no caso de uma necessidade, a corporação ajudava essa pessoa que precisasse, né, a enfrentar a dificuldade, fosse numa doença ou fosse numa aposentadoria. Outra parte interessante dessas corporações de artesãos é que para você ser artesão também, você tinha que fazer parte de uma. E normalmente você tinha que passar por etapas. Você podia ser aprendiz, oficial ou mestre. Aprendiz é a fase inicial. Normalmente eram os adolescentes ainda que precisavam, né, aprender uma profissão e passavam a viver nessas oficinas que faziam essas mercadorias. No caso, a gente está falando aqui de sapataria, estava lá na sapataria. E ele ia trabalhar em troca da casa e da comida. Ele vai morar naquele lugar, vai trabalhar, mas ele não vai ganhar um salário. Ele vai ganhar mesmo casa, comida e a aprendizagem. Ele vai aprender o ofício. Depois de um tempo, ele pode se transformar em oficial, que é tipo um intermediário. Ele agora já passa a receber um salário e vai aprender cada vez mais a função de sapateiro. Exemplo. Por último, quando esse cara já está mandando muito bem, ele pode ser promovido a mestre. Para isso, ele tem que fazer um trabalho muito bem feito, que os outros mestres da corporação identifiquem como um bom trabalho, e aí ele pode se tornar um mestre e abrir a própria oficina, certo? No caso dos comerciantes, eles chamavam essas corporações de ligas, e tinha basicamente também aquela função de padronizar os preços e deles se protegerem, mas já não tinha tanta essa questão de etapas aí da aprendizagem, até porque não tinha muito o que aprender, certo? Como eu disse para vocês, as cidades, elas têm esse ponto de terem surgido às vezes perto de castelos. Era bom? Era bom, pela parte da segurança lá que eu falei, mas tinha uma desvantagem também. Muitas vezes essas cidades onde iam surgir ou melhor, os terrenos onde surgiam as cidades, já tinham um dono, que muitas vezes era um nobre ou alguém muito importante da Igreja Católica.
E essas pessoas não deixavam os moradores da cidade viverem lá de graça. Tem que pagar, ou em impostos, ou em produtos, ou em serviços. Vai ter que pagar, chapa. É aluguel. Você tá aqui, mas a terra é minha. E os habitantes, os burgueses, eles não gostavam de ter que depender desse favor. O que eles começaram a fazer? Passaram a cada vez mais buscar a autonomia das suas cidades. Às vezes eles se revoltavam e partiam para a guerra, né? Arranjavam umas armas aí, iam tentar matar o nobre para pegar a terra à força, que nem sempre dava certo. Mas muitas vezes eles tentavam fazer isso de um jeito mais sutil. Como? Oferecendo dinheiro em troca da compra daquela cidade. Então juntava todo mundo que vivia na cidade, todo mundo colaborava, dava um pouco de dinheiro e oferecia uma quantia bem alta, né, para o dono daquelas terras, em troca de um documento que era chamado de carta de franquia. Essa franquia dava autonomia da cidade. Pronto, agora é uma cidade que pode se governar sozinha, que não tem mais um dono, certo? E adivinha quem vai ser o governador? Qualquer um? Povão? Ralé? Não, vão ser aqueles burgueses ricos, poderosos, principalmente os banqueiros e os grandes comerciantes. Normalmente era essa galera que ia administrar as cidades depois das cartas de franquia, tá? E vamos mudar um pouquinho de assunto. Lembram que eu falei que vamos ter problemas? Não chegamos no século XIV ainda, mas estamos quase lá. Já no século XI, nesse século aí que começaram essas mudanças, os católicos tiveram, assim, uma decepção na vida, que foi: já era costume dos cristãos fazerem peregrinações até Jerusalém para verem um túmulo de Cristo, né? Aqueles lugares sagrados que as pessoas fazem até hoje. Porém, no século XI, os muçulmanos tomaram a cidade de Jerusalém, eles conquistaram aquela cidade e resolveram implicar: cristão aqui não pisa mais. Aí deu ruim, porque os católicos não aceitaram isso. E o Papa, revoltadinhos, foi lá e resolveu chamar tudo quanto foi de nobre da Europa e pedir para eles montarem um grande exército e irem reconquistar Jerusalém na marra, tirar os muçulmanos de lá. Esse exército passou a se chamar de cruzados. Por quê? Porque eles achavam que eles tinham sido marcados pelo sinal da cruz. Olha que coisa linda. Tanto que eles pintavam ou bordavam nas roupas umas cruzes enormes para mostrar que eles eram cruzados. E esses exércitos marchavam para lá, para Jerusalém, para tentar um fight aí, tentar enfrentar e conquistar tudo de volta. Foi uma vez só? Não. Foram várias cruzadas. Uma hora dava certo, uma hora dava errado, aí tenta de novo e vai de novo e volta. E nessa historinha aí, isso levou mais ou menos uns 300 anos, 200 para 300 anos. Ou seja, as cruzadas duraram bastante tempo e foram várias. Eu falei que o Papa chamou os nobres, mas não foram só nobres que foram. Muitos comerciantes se interessaram por isso, muitas pessoas comuns, camponeses, artesãos, a galera foi também, por vários motivos. Eu disse que a meta era reconquistar a cidade de Jerusalém, mas esse não era o único objetivo. Eles também tinham como objetivo diminuir um pouquinho. O Papa, quando ele juntou essa galera e esses nobres para fazerem isso, ele tinha em mente uma ideia. Nobre era muito violento, era basicamente um soldado super treinado que gostava de violência. E essa galera não estava tendo muitas guerras dentro da Europa para lutar, para se distrair. Resultado, os nobres estavam sendo muito violentos com os próprios camponeses e estava dando muito problema. E a igreja queria diminuir isso aí também. Então, ó, agora eu tenho um outro alvo para a galera da nobreza. Vão mirar as armas de vocês lá nos muçulmanos. Então, já temos um segundo objetivo aí, né? A ideia de diminuir a violência na Europa. Outro objetivo: os comerciantes tiveram muito interesse em melhorar o comércio deles com o Oriente. O Oriente era um local que tinha vários produtos que não existiam na Europa. Então, para eles seria muito vantajoso. Outra coisa importante: a gente ter de agora em diante mais terras. Os nobres queriam mais terras no Oriente. E por último, mas não menos importante, os camponeses, aquelas pessoas mais simples que foram motivados por quê? Porque a igreja prometeu que quem fosse para a cruzada, quem participasse dela, teria o seu lugarzinho no céu garantido, vaguinha na nuvem, feliz. Então, uma galera foi atrás de salvação. Temos aí os nossos objetivos, não é?
reconquistar Jerusalém, diminuir a violência na Europa, também conquistar mais terras, melhorar o comércio e ainda, de quebra, ganhar uma vaga no céu. Maravilhoso, né não? Oferta da vida. Pois essas foram as cruzadas. E como eu disse para vocês, foram várias. A gente vai focar em 4. Vamos comentar essas 4 porque são as mais importantes. Basicamente, na primeira, deu tudo certo. Os cristãos chegaram lá, mesmo para cima dos muçulmanos, e conseguiram pegar de volta Jerusalém. Porém, depois de um tempo eles começaram a perder e os muçulmanos foram para cima e conseguiram pegar de volta. Vai outra cruzada. Nessa hora, essa segunda cruzada ela vai ser liderada pelo rei da França e pelo rei de um território onde hoje é uma parte da Alemanha. Esses 2 reis levaram a galera lá, só que eles não se bicavam. Resultado, eles não conseguiram conquistar nada, fizeram foi perder e voltaram bem humilhadinhos para casa. Terceira cruzada, agora chama 3 reis. Vamos ter também rei da França, né, já é outro. Rei da França, rei da Inglaterra e mais um rei também desse territóriozinho lá, onde hoje é a Alemanha. Foram para cima, porém, com muita luta, eles viram que não iam conseguir reconquistar a cidade e que a melhor opção era fazer um acordo com os muçulmanos. E aí eles fazem um acordo para quê? Para que os muçulmanos continuem donos da terra, já que os cristãos não conseguiram pegar de volta, porém que eles permitissem que os cristãos voltassem a fazer as suas peregrinações em paz. Então esse acordo foi bem sucedido, deu certo, volta todo mundo para a Europa. E a quarta, se o acordo já estava feito, para que eu preciso de cruzada ainda? Porque a quarta já não tinha mais tanto a ver com Jerusalém. Ela estava interessada em Constantinopla. Constantinopla, aquela cidade super importante, capital do Império Bizantino, ela era muito rica. Ela era a cidade mais rica do mundo na época. E aí, os comerciantes italianos ficaram de olho nas riquezas que o pessoal do Império Bizantino estava tendo com o comércio com o Oriente. Então, vamos fazer agora uma expedição não mais para reconquistar Jerusalém, mas para conquistar Constantinopla. E aí eles foram e invadiram a cidade, saquearam, roubaram um monte de coisa e conseguiram o que eles queriam, que era esse lucro e aumentar esse comércio, certo? Então, agora que a gente já viu as 4 principais cruzadas, vamos entender um pouquinho o que as cruzadas trouxeram de diferente para a Europa. Trouxeram a melhoria desse comércio aí que a gente viu, né, entre Europa e Ásia. Também uma maior participação, principalmente dos italianos, no comércio das especiarias, que eram aqueles artigos de luxo que vinham principalmente lá da Índia e da China, como, por exemplo, a seda, a porcelana, os temperos, os perfumes. E também teve aí um enfraquecimento da nobreza, porque muitos nobres morreram, muitos camponeses que trabalhavam para os nobres morreram também, e no final das contas, os poucos que voltaram chegaram na terra deles, já não tinham mais tanto poder, já não estavam mais tão ricos, porque acabaram gastando muito dinheiro com essa guerra, não tinham mais tantos servos para trabalhar para eles, e acabaram ficando meio pobrinhos aí da vida, certo? Então essas são as principais mudanças trazidas pelas cruzadas, tá? Agora, vamos voltar um pouquinho para as cidades. Saindo dessa história de cruzadas, vamos ver o que a cultura mudou na Europa medieval, desde que a gente viu essas transformações aí lá na agricultura. A gente viu que as cidades voltaram a crescer, que o movimento aumentou, que as pessoas passaram a se dedicar mais ao comércio, ao artesanato, surgiu os banqueiros, e essa galera precisava ter mais conhecimento. Agora eles estão lidando com coisas que exigem mais educação, principalmente nos conhecimentos de matemática, né? Você tem que saber pesar, medir, calcular para poder vender direito. Também teve muito interesse pelas ciências, como a medicina, e pelas artes. Esses burgueses que surgiram, eles queriam se provar como uma classe tão importante quanto os nobres. E uma das formas que eles tentavam fazer isso era mostrando que eles eram cultos, que eles tinham muito interesse por arte, por literatura, por ciência e tal. Mostrar que eles eram os inteligentões aí do rolê, né? Então, isso tudo foi sendo intensificado. E um dos produtos desse interesse pelo conhecimento foi a universidade. A universidade que existe até hoje surgiu na Idade Média. As primeiras surgiram na Idade Média. E elas eram basicamente associações de professores ou de alunos interessados em aumentar o seu conhecimento. Então, juntavam uma galera para aprender.
Então vamos chamar alguém que sabe mais para ensinar, ou então vamos começar a chamar uns alunos aí para a gente poder ensinar algo para eles. Normalmente as universidades eram compostas de 4 cursos, de 4 faculdades, que eram medicina, artes, teologia, que é o curso, né, é a faculdade para você aprender a entender a Bíblia, e o direito. Esses eram os 4 cursos que normalmente tinham nas universidades, certo? Então, esse interesse pelo conhecimento vem graças a essa burguesia que está brotando e está querendo se firmar aí como alguém importante, tá certo? E agora? Agora vem a parte que eu prometi. Agora vem o século da desgraça, o século XIV. Tava tudo muito bom, tudo muito bem, Europa crescendo e tal, universidades surgindo, a galera ficando mais culta, as cidades crescendo, os burgueses ganhando prestígio e tudo começou a dar errado. Como? Basicamente, o século XIV ele já começa dando defeito. Por quê? Lembram que eu falei que a população cresceu muito? Desde o século XI para cá, chapa, que ela está crescendo. Então é muita gente. E isso estava bom no século XI. Mas agora, no século XIV, já não está mais tão bom ter esse monte de gente na Europa. Por quê? Porque aquela comida que estava sendo produzida, que com as inovações técnicas estava sendo muita comida, agora já não é mais tanto, porque tem muita gente para comer. Então vai começar a faltar. Começa a ter pouca comida para muita gente. Começamos ruim. Né, século XIV? Já não tá legal. Outro probleminha que vai vir, porque é um atrás do outro, sabe? Assim, ladeira abaixo. Como eu disse, é um dia ruim, sendo que num século inteiro. Próximo probleminha básico. A galera já não tá tendo muita comida. No começo do século XIV, a Europa passou por uns problemas aí de muita chuva. E essa muita chuva era chuva com força, gente. Aquela chuva mesmo para destruir tudo, inundar. E aí, lá vai a plantaçãozinha boiando. A plantação que a galera precisava para comer se acabou. Resultado, se já tinha pouca comida, agora não tem quase nada. Fome, muita fome. A Europa passa por uma grande escassez de comida, falta comida para muita gente, principalmente para a população mais pobre, que ainda era a maioria. Então o negócio tá ficando ruim. Pode parar por aí? Não. Tem mais. Outro problema grande é porque, tanto na cidade quanto no campo, o povo da Europa naquela época não era um povo muito limpinho. Higiene não era algo tão popular quanto é hoje. Resultado, a gente vai passar a ter um pequeno problema das pessoas não terem higiene, estarem passando fome. Aí, eu já tô fraquinho, sou meio ligado aqui na sujeira, que a gente sabe que ajuda a proliferar a doença, né? Não é um negócio muito bom. Resultado, temos tudo encaminhado para que uma grande doença se espalhe pela população. E é o que vai acontecer. Nessa história de comércio vai, comércio vem, Europa e Ásia juntinhas, amigas, fazendo negócio e tal, eles trouxeram nessas viagens, os comerciantes, passaram a trazer as doenças que existiam na Ásia. E uma delas era uma maravilhosa de ruim, chamada peste negra. Essa peste negra era a peste. Péssima, não queira, nunca na vida. Esse negócio foi sério, foi muito complicado. Por quê? Porque a peste negra chegou na Europa e ela era uma doença transmitida por uma pulga. As pulgas mordiam os ratos que tinham a doença. E depois essa mesma pulga ia lá e mordia uma pessoa, porque sim, eles eram sujos, as pessoas, a sociedade era suja ao ponto de ter pulga, que nem a gente vê em animal de rua, por exemplo, muitas vezes. Pois é, os seres humanos também tinham. Resultado, essas pulgas infectavam as pessoas com a bactéria. E era tipo, 1 semana, 2 no máximo, você já morreu. Então, ninguém sabia tratar. Era uma doença nova que em pouquíssimo tempo, em menos de 5 anos, matou 1/3 da população na Europa. Gente, você imaginar que a cada 3 pessoas, uma morreu.